O ato da fé, o ato de fé, é um ato fundamental da vida cristã. A fé expressa toda a estrutura da nossa vida. A fé é a resposta cristã que nós damos ao existir, ao viver. E a pergunta que Jesus nos faz hoje, no final do Evangelho, é provocadora, é preocupante, e que nós devemos levar muito em consideração esta pergunta, não somente em tratar logo de uma resposta, mas como responder. Porque o Evangelho, Jesus fala uma parábola sobre a oração e termina nos questionando sobre a fé. Quando o Filho do Homem vier, ainda encontrará fé sobre a terra? Ou seja, para começarmos a responder a pergunta que Jesus nos faz, que é uma pergunta, volto a repetir, preocupante, se inicia com a oração. Por quê? O mistério da fé que nos envolve, o mistério da fé que nos forma, o mistério da fé que sustenta toda a nossa vida, ele exige o crer, como nós sabemos, o celebrar, estamos a celebrar, mas exige também uma relação pessoal com Deus. E essa relação pessoal com Deus que está dentro da fé, que compõe a fé, não tem outro lugar para termos uma relação pessoal com Deus a não ser na oração. Então a fé não é só uma convicção de coisas, a fé não é só uma expressão de opinião, a fé é uma comunhão, é uma participação de nossas vidas, de nossa existência na vida de Deus. A fé é a nossa participação na vida de Deus. E participar da vida de Deus, ter comunhão com a vida de Deus, o local, o lugar onde se dá isso é a oração. Por isso então, a fé sem oração definha, morre. A fé sem oração, ou melhor, a vida cristã sem oração, não dura muito tempo, por como os grandes pensadores da nossa vida cristã, da nossa igreja já disseram, a vida cristã sem oração é a mesma coisa de tentar viver sem respirar. Por isso então a fé está relacionada diretamente à oração. A fé depende da oração. Por isso a pergunta de Jesus deve ser respondida com esta oração, iniciando realmente a pensar sobre a nossa vida de oração, porque é ela que alimenta e fortalece a nossa vida de fé. E como este participar, este entrar em comunhão com a vida de Deus que se dá na oração, é o local privilegiado, o local exclusivo para a nossa relação e participação na vida de Deus, necessita então uma vigilância, uma vigília interior, estarmos vigilantes interiormente, ou seja, não deixando de querer, de buscar a presença de Deus em nossas vidas, não deixando de, como ele diz em outro evangelho, de pedir, buscar, procurar, bater no nosso dia a dia para estarmos diante dele. A presença dele já é. A presença de Deus se esconde, se revela no nosso cotidiano. Mas nós precisamos insistir sempre, a cada dia, de bater, procurar, pedir, dentro do nosso dia a dia, estar com Ele, viver na presença dEle, participar a nossa vida, a vida dEle. E isto é oração. A oração não é só se colocar um determinado momento, é claro que precisamos ter esses horários, termos também esses momentos de oração, de praticar a nossa devoção, de colocar-se diante de Deus, mas também estes momentos devem se estender
no nosso coração, no sentido de estar sempre atentos a estar na presença dEle, a viver na presença de Deus, a estar sempre atentos aos sinais, às manifestações da presença dEle dentro da minha vida, dentro do meu cotidiano. Então a oração não é determinada só a um horário, a um momento, repito, que deve ter, que devemos cultivar, mas que este momento, que este horário que eu coloco, que eu cultivo, que eu tenho a disciplina na minha vida de rezar, se estenda a uma vigília interior, ou seja, ao meu coração estar sempre atento de querer, de buscar, de elevar o meu pensamento, o meu sentimento, de perceber, de buscar, pedir, encontrar sempre a presença de Deus. No meu trabalho, na minha vida familiar, naquilo que eu faço, no estudo, no ir na rua, no ônibus, ou seja, nada impede, nenhuma situação dessas que nós vivemos no nosso dia a dia, impede do nosso coração se colocar na presença de Deus, de desejar Deus, de pedir a sua vida, de pedir sempre estar com Ele, dentro daquilo que eu vou fazer no meu ofício, no meu trabalho, usando a minha mente no meu estudo, usando o momento que eu estou, sei lá, no transporte, no trânsito, nada impede de elevar, de pedir, de desejar. E isso fortalece o quê? A nossa fé. Isso alimenta a nossa fé, porque, voltamos a repetir, a fé não é só convicção de coisas, a fé não é só expressar uma opinião, a fé é participação existencial na vida de Deus. E isso deve se dar todos os dias. E os meios para essa vigilância interior, a igreja já nos dá. Nós temos as nossas devoções, nós temos tantos símbolos que enriquecem, que expressam a nossa vida de fé. Então, os sinais, os símbolos, as devoções nos permitem então de continuamente ter essa vigilância no coração, de perceber, de buscar, de procurar, de bater, de pedir a presença de Deus, de estar na presença de Deus. Os meios que a própria igreja nos dá, depois a própria criação, um meio que o Senhor nos deu para sempre percebermos a sua presença. Depois, cada irmão e cada irmã, cada homem e cada mulher é sinal, porque como nós escutamos lá no livro do Gênesis, o homem e a mulher foi feito o que? A imagem e semelhança de Deus. Então o rosto do outro é também sinal da presença de Deus. A nossa relação com os outros é também sinal aonde eu posso então me colocar na presença de Deus, o outro. Então os meios existem e tudo isso se torna oração, e esta oração torna viva a nossa fé. Torna a nossa fé cada vez mais forte, mais fortalecida e realmente vivida, porque a nossa vida participada na vida de Deus. Precisa de interiorização. A fé que se sustenta e alimenta da oração precisa de interiorização. Interiorizar como comunhão na vida de Deus, como participação na vida de Deus, tudo aquilo que é as verdades da nossa fé, tudo aquilo, os elementos que compõem a nossa vida de fé, precisam ser interiorizados. A oração nos ajuda então a interiorizar aquilo que eu acredito, aquilo que eu celebro, aquilo que é aquela verdade de fé, aquilo que foi tal ensinamento da minha igreja, eu interiorizo. A oração vai me ajudando a interiorizar, porque o perigo às vezes é que nós acreditamos, nós temos fé, mas ficamos somente no enunciado da fé, ficamos somente ali naquilo que foi proclamado, naquilo que foi dito, naquilo que foi ensinado, mas não trazemos isso para dentro de nós. Interiorizar, ou seja, ficamos na prática da fé muito exterior, ficamos na prática da fé muito nas manifestações exteriores, mas não cultivamos ela interiormente. E a oração ajuda então justamente a interiorizar as verdades, os costumes, as manifestações da minha fé dentro, para que eu tenha uma consciência, para que seja formada a minha alma, para que seja formada a minha consciência de maneira cristã, e eu não tenha só uma atitude externa cristã,
mas a minha consciência, o mais profundo de mim, está também fundamentado na vida cristã, está fundamentado também na fé cristã. Porque não adianta, se tudo que nós manifestamos exteriormente da nossa fé não é interiorizado, não forma consciência. E nós precisamos ter consciência cristã, e não só manifestação cristã, consciência cristã. A alma, o coração, a nossa mente formada em Cristo, formada em Deus. E aí então a oração vai nos ajudar a isso, a interiorizar. É aquilo que há muito tempo São Pio X, ele disse, ele foi um papa que reformou, ajudou também a reforma litúrgica, e ele tem um pensamento muito forte e que chama atenção, pelo menos para mim chama muita atenção e é forte. Ele diz: os atos litúrgicos, a celebração litúrgica, a missa, não deve ser o lugar que a gente vai para rezar. A missa deve ser a nossa oração. A missa deve ser a nossa oração. Não é o lugar que a gente vai rezar, ela é a nossa oração. E esse pensamento dele é forte e cabe na reflexão que nós estamos aqui. Por quê? Porque é justamente isso, precisamos interiorizar, trazer para dentro de nós aquilo que é os atos da nossa fé. Não é que eu vou para um lugar, para uma liturgia ou para um ato litúrgico para rezar. Eu vou lá porque aquele ato litúrgico, aquela celebração é a minha oração, é a minha vida de fé. Está dentro de mim também, não é só algo que eu vou, como eu estou fora e vou para lá. Não, a missa, aquele ato que faz parte da minha fé, está dentro de mim. Eu não vou como se eu estivesse fora, eu vou porque eu já estou dentro, porque eu já participo. E quando nós interiorizamos a missa como não só o lugar para rezar, mas como a minha oração, e todos os atos litúrgicos da nossa fé, expressões da nossa fé, como não um lugar para ir ou rezar, mas o lugar que é a minha oração, viva é a nossa fé, consciente é a nossa fé. E aí nós não vamos viver aquela separação entre fé e vida, mas a vida minha é uma vida de fé e com fé, vida cristã. Precisa interiorizar. A interiorização também é necessária, a interiorização como a oração para ajudar a nossa fé, porque se nós não cultivamos essa vida interior, a própria vida nossa não encontra forças para se renovar. A vida só se renova a partir das suas próprias raízes. E as raízes da nossa vida estão dentro de nós, não é fora, está dentro de nós. Santo Agostinho vai dizer: por tantos lugares te procurei, beleza infinita, tão tarde te encontrei, tu estavas dentro de mim, dentro de mim. As raízes da nossa vida, a presença de Deus, não há lugar mais seguro dele estar do que no nosso coração. E é então aí que nós devemos então voltar-se para renovar as forças da nossa vida, para então fortalecer a nossa vida e continuar a caminhar. Se nós não fazemos este trabalho de interiorização, que é a vida de oração com a nossa fé, a fé então também vai sempre, nos primeiras dificuldades exteriores, nas primeiros desafios externos, a gente logo perde. Não é que perde, mas é porque ela nunca teve realmente forte ali, ela nunca teve presença. Então a gente tem a sensação de perder, mas na verdade não perdeu, na verdade ela não foi enraizada, ela não foi interiorizada. E por isso a gente diz que perdeu, mas na verdade não perdeu. Não se perde o que realmente se tem, o que realmente está enraizado em nossa alma, em nosso coração. E precisam, a terceira princípio, precisa de um coração aberto. Deus se deixa encontrar por aqueles que o buscam de coração sincero. Rezamos isso em uma das orações litúrgicas. Deus se deixa encontrar por aqueles que o buscam de coração sincero. A nossa vida com Deus, a nossa vida de fé como participação na vida de Deus, não é exigir tanto o nosso pensar, não é um exercício tanto intelectual, mas é o muito amar. É o deixar-se acolher pelo amor dele e manifestar também o nosso amor a ele. É o se colocar diante do seu amor com humildade,
com sinceridade, com honestidade, com simplicidade, aquilo que nós somos. Não é criar algo, não é idealizar algo, mas aquilo que sou, eu me apresento diante dele e confio no seu amor, acolho o seu amor e participo deste amor, buscando também fazer da minha vida uma resposta a este amor. Ontem celebrávamos Santa Teresa d'Ávila, e ela é uma grande mestra de vida interior, e ela, um dos seus pensamentos, ela dizia: o grande bem da alma não é tanto pensar, mas amar. Amar. Um coração que acolhe o amor de Deus e responde também amando. É a oração, é o que compõe a fé, é o que vitaliza a fé. Um coração sincero que acolhe a Deus. Um coração que recebe, que confia no seu amor e por isso ama, isso fortalece a nossa fé também. Portanto, meus irmãos e irmãs, a pergunta de Jesus é de maneira muito importante e que nós devemos estar sempre atentos a buscar de responder. A fé não vai se tratar então de convicções, de lutas, de só expressar opinião, mas é a nossa participação, a nossa comunhão na vida de Deus. E isso se dá todos os dias. Se a fé não tiver esta atitude orante, a fé nunca será viva. A fé, para ser viva, depende desta vida de oração, que é relação pessoal, que é comunhão, que é participação na vida de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.